Oi, vamos conversar? Hoje eu vou dar um salto no tema e falar sobre um capítulo específico do livro que aborda 2 tópicos relacionados com crianças. Segundo a Anushka, é impossível falar sobre crise climática, sobre meio ambiente, sem incluir as crianças na discussão, porque elas vão ser diretamente influenciadas pelas decisões que nós tomamos hoje. Enquanto eu falo, eu vou continuar os desenhos da galáxia. Vou tentar ser mais breve com esse tema. Ele é bastante polêmico, eu tenho noção disso, mas é um assunto inevitável quando a gente fala de meio ambiente e de planeta, por 2 questões específicas. Uma é porque as crianças, elas vão viver qualquer consequência real da crise climática. E segundo, porque segundo a Anushka, o que motivou ela realmente a escrever um livro sobre ecoansiedade foi depois de ouvir tantas vezes de suas pacientes, de pessoas que a procuravam para fazer terapia, a dúvida se elas tinham ou não filhos. Para a autora, só a confirmação de que essa é uma preocupação real das pessoas, só de entender que tanta gente está se fazendo essa pergunta, tanta gente tem a mesma dúvida, é a comprovação de que é um tema importante de ser abordado. E para ela é relevante considerar esse tema. E ela começa esse capítulo sobre crianças, explicando formas de abordar o tema crise climática com elas, Não de uma maneira em que as deixe preocupadas, porque se esse tema já é complicado o suficiente para deixar muito adulto com ansiedade, com estresse, com medo real, a intenção não é sobrecarregar a criança, obviamente. A intenção é fazer com que elas entendam muito aos poucos a importância até mesmo de atividades do dia a dia dentro de casa, como reciclagem, evitar desperdícios, como você ensina essas coisas para elas sem explicar o porquê. E aí a abordagem é feita muito aos poucos, normalmente respeitando a própria curiosidade da criança, que vai aprender muito dessas coisas na escola ou vai ouvir fora de casa. A intenção é ir respeitando a própria curiosidade da criança. Uma forma de começar é colocar as crianças em contato com a natureza da maneira que for possível, seja frequentando parques, ter um jardim em casa. A Anushka menciona também zoológicos. Eu particularmente sou contra zoológicos, a não ser que eles tenham algum programa muito específico de sustentabilidade ou de resgate e reintegração de animais ao habitat natural. Tem muitos institutos zoológicos que têm esse tipo de programa e que ajudam de verdade bichos. Enfim, o ideal é tentar colocar as crianças em contato com bichos e a natureza dentro possível das opções disponíveis. Não sei se dá pra perceber de longe, mas eu consegui espirrar tinta em todos os outros desenhos. Mas tudo bem, é prática. Eu vou pausar para secar essa camada. Pronto, acho que já tá seco o suficiente. A ideia agora é tentar criar arvorezinhas aqui. E eu não sei qual dos 2 eu faço. Eu já tentei fazer isso outras vezes e as árvores não ficaram muito boas. Eu vou talvez testar um desses 2 pincéis. É importante lembrar sempre que crianças são esponjas. Elas vão ouvir sobre esse tema na escola. Elas vão aprender sobre isso na escola. Então é bem possível que elas mesmas comecem a falar sobre o tema com vocês. E que elas são inteligentes, elas são criativas, elas conseguem fazer conexões. Talvez o principal seja também entender que elas vivem em um planeta com diferentes formas de vida. Quando elas entenderem isso, é possível iniciar conversa sobre cadeia alimentar, ecossistemas, como o clima influencia a vida de todos os seres. A Rose sugere usar ilustrações, livros infantis, e hoje em dia dá até para usar vídeos no YouTube que abordem um tema de acordo com a idade da criança, claro. E tentar fazer tudo isso sem passar a ecoansiedade para as crianças. Elas conseguem sentir a nossa ansiedade, então talvez transformar esses temas em algo mais divertido e lúdico. E também ela fala em respeitar as crianças e em permitir que elas experimentem coisas, mesmo que isso seja contra algumas coisas que você acredita certas, porque elas também têm que ter o direito de aprender e decidir por elas próprias. Agora,
O assunto mais espinhoso, provavelmente, do livro dela é ter ou não ter filhos. E essa dúvida gira em torno de duas partes especificamente. Uma é o impacto ambiental de uma criança mais no mundo e também o impacto potencial do colapso climático na vida dessa criança. Essa é uma dúvida com uma carga emocional gigantesca, só de saber que tanta gente tem levado essa questão a terapia, né, procurado terapia para pensar sobre isso, já mostra a importância dessa decisão. Eu tô achando difícil falar e me concentrar nisso hoje. Tá ficando tão feio. Não parece uma árvore isso, né? Enfim, seguimos. Resumidamente, o peso de decidir se ter um filho ou não por conta do impacto que vai causar no mundo não deveria cair nas costas da família de quem vai ter essa criança. O que deveria é aumentar a pressão para que órgãos que são responsáveis deixem o planeta melhor para as próximas gerações, não fazer com que quem tem sonho de ter filhos largue mão de um sonho pensando em um bem maior. A gente deveria estar pensando e cobrando quem tem a capacidade de deixar o mundo melhor e fazer algo pelo planeta, de pensar no bem-estar dessas gerações. E outra coisa muito importante a se considerar é que a gente vive num mundo capitalista e importa de quem é esse filho. Porque hoje em dia muitas pessoas com muito dinheiro conseguem ter vários filhos. Ficou pior ainda com esse pincel. Meu Deus, tá péssimo. Acho que esse aqui foi o melhor que eu fiz, ficou um pouquinho mais realista, né? Eu não sei como que eu fiz isso, nem lembro qual pincel eu usei, mas beleza, continuamos. A vida passa a ser sobre apreciação e não sobre sobrevivência. Vive-se por si próprio, não pela família nem pela comunidade. É exatamente esse tipo de sociedade que causa problemas ao planeta. São ricos com um filho ou aqueles tão prósperos e confortáveis que escolhem ter 3 ou mais, constantemente trocando de iPhones, tendo freezers e fazendo retiros de yoga no Himalaia. Como disse a Anushka, ela é um pouco irônica no livro dela e esse trecho mostra bem, mas o que ela quer dizer é: importa de quem esse filho no nosso mundo capitalista em que o consumo muitas vezes é confundido como amor, e isso deixa de ser orientado à comunidade e é orientado ao indivíduo. Tem pessoas em países desenvolvidos tendo 5 filhos em um estilo de vida extremamente consumista que tem um peso gigantesco no mundo. Eu acho que eu vou deixar assim, porque eu já estraguei bastante. O meu receio é que se eu continuar eu vou deixar pior ainda. Eu vou só terminar com o ponto final dela, que é: escolher não procriar não é por si só uma decisão indiscutivelmente boa se o resultado for uma sociedade super consumidora governada por nacionalistas. O problema não é um indivíduo a mais no planeta, é o estilo de vida capitalista. É vender consumo como amor e fazer acreditar que se o seu filho não tiver coisas materiais, você não é um bom pai, mãe ou responsável. Essa é a forma com que eu concluo minha newsletter, a edição sobre crianças, mas resumindo a ideia dela desse capítulo. Obrigada por ouvir e até o próximo vídeo.